Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula e terá por título Introdução à Biotecnologia. Este assunto será dividido em duas aulas, esta sendo a primeira. E qual é o objetivo com essas aulas? Primeiro, que vocês conheçam os princípios básicos do que é uma manipulação genética, conheça todo o histórico envolvendo a biotecnologia e que aplique esses conhecimentos para formar opiniões acerca desses assuntos que geram extrema polêmica nos dias de hoje. Então, para a gente poder criar argumentos para debater sobre um assunto, a gente precisa conhecer antes de mais nada o assunto, senão nós não temos um argumento, nós temos apenas achismos. Bem, o que é biotecnologia? Bio vem de vida e tecnologia é mudar, criar alguma coisa. É quando você torna algo para você favorável ao seu uso. Então, é um conjunto de conhecimentos que visa encontrar métodos, técnicas e meios que utilizam seres vivos, sejam eles macros, ou seja, seres grandes, visíveis a olho nu, ou microscópios, que originem produtos úteis ao homem e também contribuam para a resolução de problemas. É importante a gente entender que biotecnologia não é algo novo, não quer dizer apenas um trabalho dentro do laboratório. Na verdade, as primeiras citações em biotecnologia remontam lá os egípcios, que utilizavam levedo para poder fazer vinho, cerveja e pão. O que a gente ainda utiliza hoje para produzir as bebidas alcoólicas, graças à fermentação alcoólica. Então, desde o momento que a gente usa um ser vivo para criar um produto para nós ou para resolver algum problema, já estamos falando em biotecnologia. Com o passar dos anos, nós vamos trazendo outros conhecimentos para aprimorar essa forma de moldar esses seres. Depois, outro registro que nós temos importante foi justamente a criação das vacinas. A palavra vacina vem de vaca, sim, de vaca, porque a primeira vacina que foi criada foi em relação à varíola. E como é que ela foi criada? O seu pesquisador, ele na época percebeu que as pessoas, que mulheres que retiravam leite de vacas, desenvolviam uma forma branda de varíola, que era a varíola bovina, e essas mulheres não pegavam a forma pior da doença, que afetava os humanos e levavam à morte. Então, ele pegou pústulas que se formavam nas mãos dessas mulheres e inoculou crianças, sim, sem consentimento dos pais, infelizmente, e por isso a gente vai falar mais à frente sobre a importância da bioética. Inoculava crianças, inclusive o próprio filho ele fez isso, para verificar se essa criança não desenvolveria a forma mais agressiva e realmente funcionou. Então, a primeira vacina que foi criada foi assim, e o nome veio justamente por ser retirada da varíola da vaca, que formava aquelas pústulas nas mulheres, por isso o nome vacina. Depois nós encontramos Pasteur, que vem falar justamente da manipulação de micro-organismos, que criou o método da pasteurização. Pega o seu leite na geladeira, vê lá que ele é um leite pasteurizado, e o nome se deve justamente a Pasteur, que foi o criador dessa técnica, que é aquele que nós vimos do frasco com boca de cisne, que descobriu os micro-organismos e derrubou de vez a teoria da biogênese. Lembram deles? Então, ele vai criar então a função dos micro-organismos e ver essas técnicas como manipular para os alimentos não estragarem tão facilmente. Ele também teve uma grande importância na indústria para a produção de produtos para os seres humanos, também graças aos seus estudos em microbiologia. Bactérias também foram usadas posteriormente no esgoto, para tratar esse esgoto, porque estava tendo um grande entupimento na Inglaterra. Inclusive, no Brasil, nós utilizamos em algumas estações de tratamento esse mesmo método, utilizando bactérias para auxiliar na decomposição dos esgotos. Hoje em dia, nós também o milho que nós comemos é um milho que a gente chama de híbrido, ele não é um milho normal. Se você olhar um milho normal, o aspecto selvagem dele, ele não é tão agradável, não tão palatável para a gente. Ele é resultado de que a gente chama de uma seleção artificial que fizemos com o milho. E hoje, a partir do advento da descoberta, da fórmula do DNA, da sua hereditariedade, nós utilizamos ele para fazer essas seleções. Então, a biotecnologia mais moderna
nós criamos a partir desses conhecimentos que trouxemos agora com a descoberta do DNA e da sua importância. Certo, agora que a gente já entendeu o que é biotecnologia, onde nós utilizamos hoje? Na área da medicina, ela é extremamente utilizada tanto para a produção de medicamentos, quanto com relação à criação de vacinas. Hoje, diversos tipos de vacinas nós construímos graças à biotecnologia, e também para fazer xenotransplantes, que é quando você utiliza partes de outros animais para transplantar para humanos, como por exemplo um dos porcos. Nós usamos também na agricultura para criação de fertilizantes, criação também de plantas geneticamente modificadas, de forma que elas não sejam suscetíveis a tantas pragas, que elas deem mais frutos, melhoramentos dessas plantas. E também não só para o nosso benefício, como também para proteger o meio ambiente. Por exemplo, existem bactérias que nós utilizamos para controlar derramamento de óleo na água, como o petróleo. Então, a queda do petróleo, bactérias que vão destruir esse petróleo, também para a produção de combustíveis, na produção também de plástico biodegradável a partir de microalgas. Então, as aplicações hoje da biotecnologia são diversas, nas mais diversas áreas também. Agora, para a gente tratar das técnicas em si e conhecê-las, algumas coisas precisam estar claras, alguns termos que nós vamos utilizar. O primeiro termo que você precisa ter claro é o que é uma engenharia genética. Engenharia genética é justamente as técnicas de manipulação dos genes, ou seja, do DNA dos seres vivos, através de um conjunto de conhecimentos que nós temos. E por isso que aprender genética é tão importante, porque como você viu lá em genética, cada gene vai formar uma determinada proteína, vai dar uma determinada característica. Então, nós modificamos, é o gene que vai dar aquela característica. Por isso que a gente precisa saber muita genética antes de falar em biotecnologia. Nós também vamos usar a área da biologia molecular, lembrar lá dos parzinhos, lembra? A casa com T, C casa com G. Vamos falar de bioquímica, entre diversos outros assuntos. Não é à toa que biotecnologia a gente fala justamente no último ano do ensino médio, porque a gente precisa de um acervo de materiais, né, prévios para poder entender os conceitos. Então, essas técnicas que fazem essa mudança nos genes, que podem reconstituí-lo, reproduzir e até mesmo criar novos seres vivos, a gente chama de engenharia genética. Então, a gente está mexendo a nível molecular, a nível de DNA, nesse momento. Outra coisa que a gente precisa saber é o que são enzimas de restrição, ou endonucleases. É o mesmo nome, tá? É a mesma coisa, com dois nomes diferentes. Elas são o que a gente chama de tesouras moleculares. Nós vamos entender em detalhes como elas funcionam. O que você precisa saber é que elas vão cortar o DNA em pontos específicos dele, certo? Então, ela vai fazer cortes, tirar pedaços desse DNA. Células-tronco são células que têm a capacidade de formar diferentes células no corpo humano, no corpo dos seres vivos. Cada espécie com as suas células-tronco, logicamente. Nós vamos ver que temos células-troncos do tipo totipotente, pluripotentes, e que isso tem diferenças na hora de trabalharmos a engenharia genética, na hora de tratarmos alguns termos que vamos ver à frente. Precisamos saber o que é um DNA fingerprint. Fingerprint, essa palavra vem do inglês, significa impressão digital. Cada pessoa tem seu DNA, tem a sua impressão digital. Isso quer dizer que, olhando o DNA de uma pessoa, a gente é capaz de identificar aquela pessoa. E é baseado nisso que funcionam os testes de paternidade que tanto ouvimos falar. É esse DNA fingerprint, são informações específicas de uma pessoa que permite identificá-las. Não só em testes de paternidade, como também em momentos que você que você precise saber se teve algum tipo de contato com alguma pessoa e verificar se há DNA daquela pessoa em amostras, por exemplo, de sangue. Então, como nós verificamos se aquilo pertence àquela pessoa, aquele pedacinho de DNA é daquela pessoa, certo?
E por fim, nós precisamos saber o que são plasmídios, que nós já falamos bastante quando falamos de seres procariotos. Então, bactérias, por exemplo, elas possuem um DNA extra, um DNA circular, que vai lhe conferir características específicas. Pode ser a capacidade de sobreviver a um determinado antibiótico, a resistir a ele. Então, ele é um DNA secundário da bactéria que vai dar alguma característica a ela. E que nós nos aproveitamos muito na biotecnologia dessa possibilidade, do uso desses plasmídios. Certo. Então, o que é a tecnologia do DNA recombinante? Então, a gente está falando da biotecnologia moderna agora, certo? Das conjuntos de técnicas mais modernas que nós manipulamos o DNA das espécies. Ao longo das aulas, veremos outras técnicas que são mais antigas, como a seleção artificial e etc. Tá? O que é, então, essa tecnologia? É um conjunto de técnicas, então, que vai fazer com que a gente manipule moléculas de DNA específicas. Então, nós temos aqui uma bactéria, um ser procarioto, ele tem o seu DNA principal, lembra que a gente estava falando ainda há pouco? Que a bactéria tem um DNA principal e um DNA extra, que é o plasmídio. Ele é menorzinho, tá? Eu coloquei grandão assim só para a gente poder visualizá-lo bem e entender o que está acontecendo. Então, quando eu tenho essa bactéria, esse plasmídio, eu adiciono ele, eu tirei esse plasmídio, tá vendo? E eu quero inserir um outro gene nessa bactéria. Então, eu vou pegar de uma outra espécie, de um outro ser, ou de mesmo uma outra bactéria que tem uma característica que aquela primeira não tem. E vou colocar as enzimas de restrição, as endonucleases, que a gente falou anteriormente, as tesouras químicas. E essas tesouras, elas têm como propriedade cortar o DNA em pontos específicos. Lembra que a gente falou? Então, eu coloco as enzimas do ponto específico do DNA que eu quero retirar, tanto de uma bactéria quanto da outra bactéria ou do outro ser que eu quero. Então, vai cortar naquele ponto específico o DNA. Então, eu tenho o DNA, eu coloco a enzima e a enzima ela vai fazer um corte que não é um corte reto, igual a gente faz com a tesoura. Ele é um corte assim, ó, desse formato. Isso permite... Lembra lá das ligações, das pontes de hidrogênio entre adenina, timina, citosina e guanina? Lembra? A se liga T, C se liga G? Então, quando as endonucleases cortam, a gente vai separar o DNA. Mas depois, se eu coloco esse DNA junto e deixo um tempo, devido à propriedade de ligação, esse DNA vai se religar. Então, eu corto de uma forma que eu depois consigo religar esse DNA. As enzimas fazem esse corte que não é um corte reto, tá vendo? Então, eu venho, coloquei minhas enzimas de restrição, cortei o meu DNA, cortei o da espécie que eu quero, coloquei os dois juntos e coloquei outras enzimas que agora não são mais as de restrição, não são as endonucleases, são as ligases. E elas funcionam como se fosse uma cola, elas favorecem essa ligação aqui, essa formação das pontes de hidrogênio, certo? Então, a partir desse momento, eu já tenho uma modificação no meu DNA, eu já tenho um organismo que a gente chama de geneticamente modificado. E a gente vai ver a diferença de organismo geneticamente modificado para transgênico. Sim, tem diferença. Mas primeiro eu quero que você entenda a técnica. Então, eu tenho um DNA, um plasmídio de uma bactéria, coloco uma enzima de restrição, corto um pedaço dele, coloco essa mesma enzima de restrição em outro DNA, corto um pedaço dela, pego isso aqui, pego esse outro pedaço e coloco ligases para colar um no outro. Uma vez esse plasmídio pronto, eu vou fazer o quê? Eu vou inseri-lo na bactéria de volta. E lembra que bactérias fazem o que a gente chama de mitose, divisão, né? Divisão binária, ela se divide em dois se divide em 4. Então, agora que eu insiro novamente esse plasmídio nessa bactéria, ela vai produzir milhares de cópias dele. E qual é a função do gene? O gene carrega uma informação para originar uma proteína. Então, essa informação extra que está aqui, ela vai começar a ser produzida em milhares de cópias por essa bactéria.
E o gene que a gente pode ter inserido aqui, por exemplo, é um gene da insulina. E agora essa bactéria vai começar a produzir insulina. E eu coleto agora essa insulina do meio em que ela está e eu posso colocar como um medicamento. Então é assim que a gente faz um DNA recombinante, a gente modifica o DNA. Essa bactéria agora ela é um organismo geneticamente modificado. Durante nossas aulas de genéticas, nós vimos que existem muitas doenças que são herdáveis de pais para os filhos, né? Através dos heredogramas, a gente via como isso se passava. Então, existe uma área chamada de aconselhamento genético, que visa justamente verificar que se pessoas têm a propensão a transferir alguma doença a seus filhos. Isso é feito apenas para pessoas que tenham casos em sua família de algum tipo de doença que possa ser transmitido geneticamente. Então, durante o pré-natal, por exemplo, durante os planos, antes de engravidar, dependendo do tipo de doença, o casal ele passa por um médico que vai fazer justamente esse aconselhamento genético, vai fazer um mapa genético dessa família para verificar a possibilidade ou não do bebê desse casal vir a ter alguma doença genética. Em determinados casos, é possível até mesmo durante a gravidez ser feito alguns testes em que você retira um pouco do líquido da placenta para avaliar o DNA do bebê. Isso só é recomendável para se você tiver realmente um grande risco da mulher vir a ter um bebê com essa doença. Não é todo mundo que deve fazer, até porque pode levar ao aborto, né? Não vai acontecer, mas é possível. Qualquer coisa que você faça com o neném pode vir a prejudicá-lo de uma certa forma. Mas em alguns casos é um risco que vale-se a pena correr, porque você precisa começar de repente algum tipo de tratamento antes do bebê nascer ou logo assim que ele nasça. Algum alimento que ele não possa ingerir, então isso é preciso ser conhecido pelos pais. E quando a gente for falar justamente de bioética, nós vamos ver que sempre algo é proposto, algum tipo de tratamento é proposto, desde que os benefícios sejam maiores que os riscos, certo? Então, é um tipo de exame que não é toda mulher que faz, é só realmente para aquelas que possuem já algum histórico de alguma doença grave na família. E é por isso também que casamentos consanguíneos, como por exemplo entre irmãos e até mesmo primos de primeira geração, são fortemente desaconselhados, né? Não deve acontecer de forma nenhuma, porque a propensão de você vir a ter uma criança com alguma doença genética, nesses casos, ela sobe abruptamente, ela é extremamente mais fácil de acontecer. E esses exames, como a gente já falou, muitos deles podem ser diagnosticados, né? Esses exames podem ser realizados durante o pré-natal para o diagnóstico dessas doenças. Certo. E como a biotecnologia pode nos ajudar nesse caso? Ela pode ser utilizada para o que a gente chama de terapia gênica, um tipo de tratamento que ainda está apenas em estudo, nós não temos nenhuma aplicação dele hoje, mas que é uma forma de podermos resolver problemas genéticos, podemos curar pessoas que tenham herdado algum gene, digamos, defeituoso, né? E como isso é feito? Nós transferimos o material genético para o DNA da pessoa. Como nós fazemos isso? Nós pegamos lá com as endonucleases, com as enzimas de restrição, fazemos o corte num DNA saudável. Então, se é uma doença que a pessoa não produz uma enzima que ela precisaria para poder fazer suas funções corretamente, de uma outra pessoa, nós tiramos a informação genética, né, de uma célula dela correta, lá, então cortamos com a endonuclease, colocamos essa informação dentro de um DNA viral, não de um vírus que causa doença, de um vírus que não causa doença, nós inserimos nesse vírus essa informação, pegamos esse vírus e inserimos nas pessoas para que ele comece a infectar. Por que a gente introduz dentro de um DNA viral? Porque o vírus ele tem como função fazer com que as células elas comecem a replicar as informações dele. Então, se você faz isso dentro de um vírus, o vírus, conforme ele vai infectando as suas células, ele vai levando esse DNA para dentro da sua célula.
certo? Então, nós pegamos células assim, com esse DNA, e vamos inserir esses tipos de células nas pessoas que tenham esse mal. A partir desse momento, essa pessoa ela vai começar a produzir a enzima que ela não tinha antigamente. Novamente, algo que ainda está em estudo, é simples de falar, mas não é tão simples de fazer, e que, é claro, inclui diversos riscos, que por isso tem que ser feito com muita cautela. Então, é algo que num futuro próximo pode vir a salvar muitas pessoas que sofram de alguma doença genética. Agora nós vamos falar de uma técnica da biotecnologia que é usada há muito tempo, que é a seleção artificial. Certo? Em que as pessoas, não a natureza, selecionam características de organismos que são melhores para ela. Por exemplo, conhece essa florzinha? Essa aqui é a flor da mostarda. Você sabia que dessa plantinha aqui da mostarda dela, nós vamos tirar a mostarda, o grãozinho, como a gente conhece, que a gente usa para fazer, né, a nossa mostarda, que a gente come. Mas dela também nasce o brócolis, veio dela também a couve-flor e o repolho. Sabia que todos vieram da mostarda, dessa mostarda selvagem? E isso é feito por uma seleção artificial. O que consiste a seleção artificial? Você lembra de Mendel cruzando essas ervilhas para sair apenas ervilhas verdes, ervilhas amarelas? A gente faz esse mesmo processo, mas para sair essas características. Foram feitos vários cruzamentos nessas folhinhas que ao longo de vários anos gerou plantas hoje que são brócolis. Outras plantas que tinham mais uma variação, que eram um pouquinho mais brancas, geraram a couve-flor. Quando a gente deu mais importância à folha do que à flor que saía, tivemos o brócolis. E quando o repolho. E quando a gente fez para selecionar os grãos, nós tiramos a mostarda. Então, isso é um tipo de seleção artificial. Nós fizemos isso com a mostarda, fizemos isso com o milho, e hoje nós fazemos isso de uma forma um pouquinho melhor, no sentido de usar técnicas da tecnologia do DNA recombinante para facilitar algo que levaria vários anos para acontecer. Como a gente faz, então, aquele passinho que a gente já viu. Corta com as enzimas de restrição, insere a parte do DNA que eu tenho interesse e coloco lá para começar a nascer daqui com aquela característica que eu quero. Então, antigamente a gente fazia algo mais fenotípico, ou seja, olhando a característica que estava saindo. Agora a gente pode ir diretamente no genótipo, já mudar, olha, essa informação aqui que vai fazer as flores nascerem brancas, então eu já recorto e coloco lá, por exemplo, certo? Então, é assim que nós tratamos, muitas vezes, hoje a seleção artificial com a tecnologia do DNA recombinante. Mas ainda assim, fazemos seleção artificial no estilo tradicional, vamos dizer assim. Bem, chegamos ao fim da nossa primeira videoaula sobre biotecnologia. Veremos muito mais coisas. Na próxima aula vamos falar sobre o que é organismo geneticamente modificado e qual é a sua diferença para um transgênico. Apesar de parecer a mesma coisa, são coisas diferentes, certo? Veremos também sobre a questão do teste de paternidade, veremos vários outros assuntos dentro da biotecnologia. Então, se ficou alguma dúvida, retorne a esse vídeo, reveja a técnica. É preciso que você tenha bem claro como funciona a técnica do DNA recombinante, para que as próximas aulas não fiquem confusas para você. É isso, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!